Boa noite, turma, curso técnico em segurança do trabalho. Tudo bem com vocês, gente? Pessoal, a aula de hoje, disciplina técnicas educacionais de prevenção. O tema da nossa aula é uma ferramenta chamada checklist e aqui é a nossa aula de número 4. Aqui na tela para vocês está meu telefone, está aqui também meu e-mail, a aula, a disciplina, então fiquem à vontade. Hoje nós vamos trabalhar essa ferramenta aqui, o checklist ou lista de checagem. Essa é uma ferramenta muito utilizada, assim, mas muito utilizada mesmo, tá, gente? Não é só em saúde e segurança do trabalho. Essa é uma ferramenta geral e é utilizada em vários segmentos de trabalho. Mas no nosso ramo, na segurança do trabalho, é uma ferramenta muito importante. Vou ser bem objetivo aqui. Definição: o que é o checklist? É uma ferramenta utilizada na saúde e segurança do trabalho. Tem um formato prático e eficaz para garantir a integridade de trabalhadores e também a integridade de recursos de qualquer organização. Quando eu falo recurso, gente, estou falando de veículos, máquinas, equipamentos, mobiliários de trabalho, setores de trabalho. Então o checklist, essa checagem, ela pode ser feita com o trabalhador, Por isso é uma ferramenta tão utilizada. Aqui nós temos um padrão para a elaboração do checklist, Então reparem aqui nessa imagem aqui, essa imagem representa a gente criando e elaborando o checklist, tá vendo? E um detalhe importante que a gente deve ficar atento com relação ao checklist é o seguinte: as perguntas, dessa lista de checagem, elas devem ser elaboradas, gente, seguindo um padrão. Então, exemplo, reparem que aqui na tela aqui eu coloquei perguntas interrogativas, exemplo. Então, veja bem, todas as minhas perguntas, elas têm um sentido de interrogação. Esse aqui é um exemplo, um checklist de veículo. Nível de líquido arrefecedor, para quem às vezes não vê falar o termo líquido arrefecedor, é a água do motor. Então, nível de água do motor é suficiente? Veja bem que eu estou interrogando. Nível de óleo de motor é suficiente? Nível de líquido da bateria é suficiente? Nível de carga da bateria é suficiente? Nível de combustível é suficiente? Então, se eu iniciei o meu checklist e as minhas perguntas são interrogativas, é necessário que eu tenha o início, o meio e o final seguindo este padrão. Agora, veja bem, eu tenho aqui as mesmas perguntas, porém aqui eu já tenho um checklist mais afirmativo, que é o mais utilizado hoje, Então, nível de líquido arrefecedor do motor, ok. Nível de óleo de motor, ok. Nível de líquido da bateria, ok. Nível de carga da bateria, ok. Nível de combustível, ok. Então, veja bem, eu estou afirmando que está ok, que está correto, que está em condição de utilização. Então, é importante que a gente siga esse padrão. Professor, mas se eu colocar misturado tem problema? Não, eu só... Dentro da experiência que eu tenho, da informação que eu tenho a passar para vocês, é que ele não vai ter um padrão e isso acaba confundindo o trabalhador. E toda ferramenta que confunde ou estressa o trabalhador, ela acaba que não é bem implementada, tá, gente? Então é importante a gente ficar atento aqui. Outra coisa, um cuidado que a gente tem que ter no checklist, se ele vai ser interrogativo, se ele vai ser afirmativo, é com relação também à sequência dos itens que vão vir no checklist. Nas próximas telas aqui vai falar dos dados que vem num cabeçalho do checklist, nome, data, local, empresa. Mas aqui, gente, quando eu falo sequência, veja bem, eu estou com o mesmo exemplo aqui e com as mesmas perguntas, eu acrescentei uma sexta. E aqui eu quero que vocês imaginem que vocês estão inspecionando um veículo. Imagina que vocês vão fazer uma viagem e vocês estão inspecionando um veículo. Se eu coloco, por exemplo, essa pergunta que está aqui destacada em vermelho como a primeira pergunta, olha só, funcionamento, partida de motor.
Então, significa que eu tenho que ir lá dar partida, né? Virar a chave na ignição, dar partida, para mim ver se o motor está funcionando corretamente. Bacana. Só que é o seguinte, vocês concordam que esse item aqui deveria ser o último dessas perguntas? Porque se para mim testar aqui o funcionamento e para mim dar partida no motor, depois, ou na pergunta 2, eu não posso mais checar líquido arrefecedor, ou seja, eu não posso mais checar a água do motor. Por quê? Porque eu já funcionei, o motor está quente. Depois que eu dou partida, exemplo, eu não consigo checar o nível de óleo de motor. Então, reparem na importância de ter uma sequência correta, tá? De ter uma coerência no momento de elaboração dessa ferramenta. Então, a gente precisa ter esse cuidado aqui. Vai ter o modelo em anexo aqui, eu vou fazer a leitura, vocês vão entender bem essa ordem, essa sequência aqui, tá? Com relação ao campo de aplicação, em que situações que a gente pode aplicar essa ferramenta? Olha, verificação de condição de integridade, operacionalização, utilização, estado de conservação, dentre outros exemplos. Então, exemplo, eu posso usar uma lista de checagem para me checar as minhas condições físicas ao realizar a minha atividade, as minhas condições mentais, as minhas condições psicológicas. Então, os profissionais da medicina do trabalho utilizam ferramentas para isso. De repente, o termo não está lá, checklist, mas, exemplo, um exame clínico, chamado de uma anamnese ocupacional, é uma forma de checar o trabalhador, de fazer um checklist. Uma lista de checagem das condições físicas, mentais e psicológicas. Então a gente não vai ver muito esse termo. Agora, nestes exemplos aqui, já fez seu checklist dos EPCs? Checklist, cada trabalhador tem que fazer o checklist, né? Tem que fazer a inspeção do EPI que ele utiliza, dos EPIs, equipamentos de proteção individual. Gente, para máquina e equipamento, importantíssimo, tá? Máquinas e equipamentos, a separação aqui na NR12 eu vou destacar para vocês. A princípio, considerem a mesma coisa, tanto máquina e equipamento, são sinônimos. Ferramentas eletroportáteis, uma furadeira, uma lixadeira, ferramenta elétrica, tá? Checklist de ferramentas manuais. Gente, mobiliário de trabalho, checar uma mesa, uma cadeira, tem regulagem, não tem regulagem, tem estofado, não tem estofado. Exemplo, algum tipo de equipamento que requer uso de tecnologia, exemplo, um computador, fazer um checklist, condições de mouse, condições de teclado, condições de tela, condições de visibilidade, condições físicas, né, que são danos, parte de hardware, parte de software, né, o sistema está funcionando corretamente, está ligando corretamente, o computador não está travando. Então, tudo isso é possível checar. Para máquina e equipamento aqui, operadores de equipamentos em canteiro de obra, frente de trabalho, gente, nem se fala. Sem essa ferramenta aqui, não tem operação, tá? Isso é muito bacana, muito interessante. Dados que vão vir nessa lista de checagem, né? Aqui, obviamente, você como TST da empresa responsável, nome da empresa, nome do avaliador, que aí pode ser o fiscal, pode ser o técnico de segurança, pode ser o operador da máquina, o trabalhador que trabalha nesse setor administrativo, nomes gerenciais ou departamentos, caso então descobrir a gerência, quais os departamentos que constituem a sua empresa, nome do equipamento, ferramenta, EPC ou EPI, data, hora, legenda, observações. Veja bem, são dados mínimos, né? Que vai vir nessa ferramenta. Quais são os modelos de checklist que a gente pode utilizar? Veja bem, eu coloquei aqui, tem um exemplo que está na orientação paisagem. Orientação paisagem, essa opção está no Word, no Excel, né? Está nas ferramentas aí do Office. Orientação paisagem é quando a folha está deitada, né? Fazendo esse formato aqui, ó. E aqui orientação retrato, ó. Então quando a folha está em pé, fazendo esse formato aqui. Então não existe uma norma, não existe uma regra na qual eu tenho que seguir, tá, gente? A cada sílaba, a cada vírgula de como criar. Isso é conforme a sua necessidade, conforme o conhecimento que você tem da sua área, da sua empresa,
e conforme as aplicações que você vê que é necessário, tá? Então a gente pode ter esses dois formatos de documento base, né? E os modelos, na verdade, é porque eu posso criar, exemplo, tanto essa folha e tanto essa folha. E nesse caso aqui, a folha pode servir para um dia. Então é um checklist diário. Quando a folha serve, exemplo, para uma semana, a gente chama de checklist semanal. Você pode criar uma folha dessa aqui, na qual o trabalhador vai responder ela 15 dias. Então, quinzenal, mensal, semestral, anual. É comum a gente ter esse tipo de padrão, tá? Exemplo para vocês, ó, modelo de checklist com formulário semanal. Então, significa que eu vou usar uma folha só e durante essa folha eu vou fazer 7 checagens. Isso aqui é um veículo, ó, checklist de veículo. Então coloquei aqui data, horário, semana, mês ou ano, tá vendo? Número de revisões que foi feito no veículo. Aqui logo da empresa, descrição de veículo, gerência da empresa, qual departamento. Aí cada empresa depende lá, pode ter seu tag, seu código, seu modelo, né? E aqui são as perguntas, ó. Aqui são as perguntas do meu checklist. Aí repare que eu tenho aqui segunda, então o colaborador ele vai responder a todas essas perguntas aqui e depois aqui ele vai colocar para ver se está ok, se está conforme, se está não conforme. Pessoal, o que eu vou responder aqui? É um X? Depende. Geralmente se coloca o O e o K, né? OK de ok. Se coloca o N e o A de não se aplica. O de errado. Não tem também uma receita de bolo única aqui, tá? Então esse checklist aqui, ó, eu coloquei OK, tá vendo? Em ordem. E I de interditar. Interditar quer dizer parar a direção do veículo. Não embargamos veículos, interditamos. Vamos lembrar da aula de número 4 da nossa disciplina de normas. Então, e olha aqui a sequência das perguntas, tá vendo? Eu vou fazer a inspeção do veículo e aí aqui eu vou abrir o capô do motor e vou checar líquido arrefecedor do motor, nível de óleo de motor, validade, então ok, nível de líquido da bateria, nível de carga da bateria, nível de combustível, filtro de ar do motor, filtro de combustível, filtro de óleo de motor, instrumentos de painel. Então repare que até aqui eu não precisei ligar o motor, até aqui eu não precisei dar partida no motor. Agora, já na pergunta de número 10, ó, eu coloquei na ordem correta aqui, ó, partida de motor. Já pensou se essa pergunta partida de motor fosse a primeira? Como que eu ia responder as demais 9 perguntas? Se eu já funcionei o veículo. Então, ó, ok. Assentos e fixações são os bancos, ok. Aí repare que agora, até aqui eu estava olhando o motor do veículo. Agora, a partir da questão 10, eu estou dentro do veículo. Essa é uma outra coisa que nós, TST, precisamos tomar muito cuidado também. Porque às vezes eu coloco uma pergunta aqui no meio, triângulo de segurança do veículo, chave de roda. Só que a chave de roda está lá no capô do veículo. O cara vai sair lá na parte da frente, vai lá atrás no veículo. Olha, o trabalhador, gente, ele vai ficar com preguiça e vai preencher isso aqui de forma automática. Deixa eu fazer uma observação aqui que eu acho que é muito importante. Gente, pelo amor de Deus, sejam humildes, tá? Para elaborar uma ferramenta dessa, você precisa consultar o trabalhador que coloca a mão na massa. Eu coloquei o exemplo aqui de veículo, porque veículo todo mundo dirige ou vai dirigir. Mas, exemplo, se fosse uma máquina, não se atreva a dizer que você é o TST da empresa, que você sabe tudo. Você tem que ir lá e pedir para o operador te ensinar e pedir opiniões, sugestões. Essa sequência está correta? Então, elaborou a ferramenta, vai lá e testa. Não, então vamos testar aqui para ver se você realmente vai fazer tudo ou não vai preencher aqui no automático, tá? Então, isso precisa ser testado, gente. Eu coloquei uma ordem aqui, mas enfim, se eu fosse implementar na prática, antes de oficializar esse checklist na minha empresa, eu teria que consultar quem dirige os veículos. Então, veja bem, até aqui eu estava na parte da frente do veículo. A partir da 10 aqui, veja bem que eu estou no interior do veículo, não vou no capô, estou dentro do veículo. Então, dou partida, checo os assentos, checo o cinto de segurança, seta, pisca-alerta e farol, estou dentro do veículo, ó, buzina,
freio, assentos e fixações, acabei repetindo, né? Cinto de segurança, seta, buzina e freio, acabei repetindo, desculpa. Mas veja bem, freio de estacionamento, que é o freio de mão, né? Extintor de incêndio, ar-condicionado, limpador de para-brisa, porta e vidro, retrovisores. Repare que aqui eu estou dentro do veículo. Agora eu vou sair do veículo. Pneu, estrutura e calibração de pneu. Agora eu estou no lado externo do veículo. Então primeiro eu estava na parte de capô, depois internamente do veículo, agora externamente, ó. Pneus, estrutura e calibração dos pneus, estepe, parafuso das rodas, macaco, chave de roda, triângulo. Então agora eu vou abrir o capô do veículo. Vocês perceberam que eu não fiquei zonzo para lá e para cá no veículo? Então isso é importante. Turno, exemplo, administrativo. Tem empresa que tem um turno, 2, 3. Então depende aqui, turno 1, 2, 3. Nome do avaliador é o motorista, não tem problema. Então rubrica aqui, ó. Aqui é a legenda e aqui as observações. Agora reparem que aqui a minha empresa só tem turno administrativo. Então eu vou fazer isso na segunda, na terça-feira eu vou inspecionar de novo, na quarta, na quinta. Aí aqui já é turno 1, ó. Turno 1, turno 2, turno 3. Então isso vai variar bastante, tá? Coloquei um exemplo aqui, modelo de checklist com formulário semanal com opção de interdição. Opa! Aqui na verdade ficou errado, desculpa, tá? Aqui na verdade era o não se aplica. Enfim, normal, gente. É o mesmo padrão nosso aqui, tá? Só que esse aqui... Não, mentira, gente, mentira, desculpa. Veja bem, é uma ferramenta muito utilizada também nos checklists. Reparem que no outro checklist aqui, ó, que é o mesmo formulário, as mesmas perguntas, só que aqui eu tenho um asterisco, ó. Esse asterisco, quase todas as empresas hoje, tá, que a gente tem na nossa região aqui, utiliza. Coloca-se geralmente o asterisco aqui, ó, tá vendo, ó? Olha aqui as primeiras 10 perguntas. Nível de líquido arrefecedor, nível de óleo de motor. Aí eu vou responder aqui se tá ok, ou às vezes não conforme, né? Eu não coloquei a opção aqui de não conforme, só não se aplica e interditar, né? Ok, não tem o não conforme, é porque na verdade aqui ou tá certo, né? Como se diz. Se não tá certo, é que eu tenho que colocar o i de interditar, ó. Então, neste caso aqui, os itens que tem um asterisco, pelo padrão da empresa, caso alguma dessas perguntas esteja irregular, o trabalhador ele vai ter que regularizar, se ele quiser andar com o veículo. Então, isso é muito interessante, ó, muito interessante. Espero que tenham entendido, gente. Me chamem e façam uma pergunta se não entenderam, tá? Modelo de checklist com formulário semanal, com opção de turnos de trabalho. Veja bem, aqui eu tenho um checklist como um todo. Aqui eu tenho as perguntas, tá? O mesmo checklist, as mesmas perguntas. Aqui eu tenho a legenda, aqui observações, aqui equipamento, gerência, departamento, aqui a semana. Então assim, a inspeção ela é diária, o checklist ela é diário, porém o formulário do checklist é semanal e com opção de turno, ó, primeiro turno, segundo turno, terceiro turno. Às vezes eu estou no segundo turno, então vou usar essa coluna do meio na segunda-feira. Na terça eu estou no terceiro turno, então vou usar essa terceira coluna na terça-feira para me responder aqui o meu checklist. Gente, é isso. Espero que vocês tenham entendido, espero que tenham facilitado o entendimento da aula para vocês. Qualquer dúvida, perguntas, me chamem aqui, tá? Se sintam à vontade. Abraço, tudo de bom para vocês.